Boa noite. A gente chegou na última mesa do sábado, mas não é o último acontecimento do sábado, então eu queria só avisar que a Máquinas do Mundo, essa performance que mistura teatro, artes visuais e literatura, vai acontecer na Igreja da Matriz às 22 horas, e também vai ser transmitida do lado de fora. E isso é a estreia da Terra Nova, que é um novo módulo de artes visuais da Flip. É um espetáculo da Mundana Companhia. Queria dizer que essa mesa tem o apoio da revista Piauí. Queria muito agradecer a presença da Cristina Serra, do David Wallace Wells, e dizer que essa mesa vai ser mediada pela Júlia Duailib, que é jornalista e comentadora da Globo News. Obrigada. Bom, boa noite a todas e a todos. Obrigada pela presença de vocês, David, Cristina. Obrigada, Felipe e Fernanda, pelo convite. Bom, o nome dessa mesa é Cocorobó, uma referência a um açude que foi construído no município de Euclides da Cunha, no vale do rio Vaza Barris. O Euclides da Cunha faz referência a esse vale nos sertões e chama ele de Vale Aspérrimo, Vale Estranho. A ideia de construí-lo começou em 1900, surgiu, na verdade, em 1938, com uma viagem de Getúlio Vargas à região, mas as obras, de fato, só começaram em 1951 e se estenderam até 1968. Então, 17 anos depois, quando o açude fica pronto, você tem uma área inundada de 25 quilômetros quadrados, e que engoliu não só os mandacarus, xique-xiques, quipás, como engoliu também as duas Canudos. A primeira, que foi destruída pela guerra, e a segunda, que surgiu 10 anos depois, no começo do século XX. Um registro do jornal O Globo, de 25 de janeiro de 1966, 2 anos antes da obra terminar, fala um pouquinho sobre a obra na região, abre aspas. Nenhum tombamento ou cuidado houve para preservar as relíquias arquitetônicas de Canudos. Tudo se perdeu, e na sua reconstrução os moradores preferiram, por superstição, não usar o material antigo. Não se sabe ao certo a decisão, como foi tomada a decisão de se construir um açude em Canudos, se foi uma decisão meramente técnica, porque é uma região de evidente necessidade por água, ou se foi uma decisão política de se acabar com a memória daquele local. Se, de fato, foi uma decisão política, ela foi parcialmente inócua, porque, como numa espécie de resistência, toda vez que há seca na região, as ruínas surgem de novo, insistem em reaparecer. Essa mesa vai discutir um pouco isso, vai discutir com esses 2 jornalistas que investigaram a ação do homem no meio ambiente, o David, especificamente, como o homem, ao emitir uma quantidade enorme de gases de efeito estufa, produzir gases de efeito estufa, influencia no aquecimento global, e a Cristina, de uma maneira mais focada sobre Mariana, construção da barragem Mariana e o desastre de Mariana, como afetou o meio ambiente, a vida de milhares de pessoas que estavam por lá. Eu vou ler rapidamente uma biografia dos 2. Cristina Serra trabalhou no jornal Resistência Belém, cidade em que nasceu. Teve passagens pela Veja, pelo Jornal do Brasil e pela TV Globo, onde ficou por 26 anos. Foi repórter no Rio, em Brasília, correspondente em Nova York, e participou de coberturas como a do terremoto no Haiti e a do desastre de Mariana, que deu origem ao seu primeiro livro, Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil. Cristina foi a campo entrevistar dezenas de vítimas, familiares dos que morreram, socorristas, engenheiros, fez um cuidadoso trabalho de investigação em que explorou diversos documentos oficiais e até então desconhecidos para elucidar o até então maior desastre ambiental do Brasil. 2 meses depois do lançamento do livro dela,
veio o desastre de Brumadinho, com seus 200 mortos. David Wallace Wells é jornalista americano, passou a cobrir mudanças climáticas por volta de 2017. Um dos artigos que escreveu para a New York Magazine, da qual é editor adjunto desde 2011, viralizou. Teve mais de milhões de acessos, o que é algo incomum para um artigo que escreve sobre mudanças climáticas. O artigo deu origem ao livro A Terra Inabitável, em que ele traça cenários do que pode acontecer com o mundo diante do inevitável colapso climático. O livro, em poucos meses, se tornou um dos mais vendidos nas listas de diversos jornais. Secas, incêndios, inundações, milhões de refugiados ambientais. Ele cita que, com 3 graus de aquecimento, o mar subirá 50 metros, 97% da Flórida desaparecerá, 80% da Louisiana, 70% de New Jersey ficarão submersas. Montreal, São Francisco, Nova York, Houston, Filadélfia, Seattle, assim como Londres, Buenos Aires e até Assunção, que está a milhares de quilômetros do mar. Mas, apesar da catástrofe iminente, Wells nos diz, abre aspas, há uma capacidade doentia, quase psicopata, de transformar más notícias em normalidade. As pessoas, continua ele, estão divididas entre as que negam e as que se importam, mas que não fazem nada. Bom, vou começar com você, Cristina. No dia 5 de novembro de 2015, logo depois das 3 horas da tarde, a barragem de Mariana se rompeu, uma barragem de 106 metros de altura, despejando em todo o meio ambiente 55 milhões de metros cúbicos de rejeito, que é uma espécie de lama com o resto de minério de qualidade ruim, areia e água. E isso levou à destruição sem precedentes, até então ambiental, e à morte de quase 2 dezenas de pessoas. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi a sua chegada lá, o que você viu naquele momento e como foi seu trabalho de apuração a partir de então. Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes, todos e todas. Eu queria, antes de começar a falar sobre essa experiência do livro e sobre o livro em si e todas as outras questões ambientais, eu queria agradecer a Fernanda Diamante, que me convidou para estar aqui. E não posso deixar de mencionar a importância da realização de um encontro como esse. Já é uma façanha extraordinária você conseguir realizar uma feira literária, um festival literário, durante 17 anos seguidos. E mais ainda, especificamente neste momento que o Brasil está atravessando. Isso é um esforço extraordinário. E eu me sinto imensamente feliz de participar desse esforço. E, por isso, eu queria deixar realmente registrado aqui meu agradecimento a todas as pessoas que tornaram este encontro possível. Bom, vamos aos livros, então, e ao que você me perguntou. Na época do desastre, quando o desastre aconteceu, eu ainda era repórter de televisão, trabalhava no Fantástico, e fui para lá, fui escalada para cobrir o desastre, e cheguei lá 3 ou 4 dias depois, eu estava fazendo uma outra matéria, e assim que eu me desvencilhei, eu fui para lá. E, quando eu cheguei, eu fui para os povoados que foram atingidos, que foram Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Imediatamente, são os 2 primeiros povoados que recebem a carga de lama mais volumosa. E é difícil descrever, porque é uma coisa que, assim, nem nos piores pesadelos, eu acho, ou nos filmes catástrofe, você consegue dimensionar, visualizar um estrago com aquela dimensão. Então, eu fiquei muito chocada com aquilo, mas, em seguida, eu fiz o curso do Rio Doce. Então, eu fui acompanhando a lama até quase a foz no Oceano Atlântico. Eu fui, naquele primeiro momento, até Governador Valadares, acompanhando o caminho da lama. E aquilo, obviamente, me chocou enormemente, né? Além das perdas humanas, né? 19 pessoas morreram, mas você via pela situação do rio que, se o Rio Doce não estava morto, ele certamente, como está até hoje, dificilmente ele conseguiria se recuperar. Evidente que já era um rio que tinha estragos, né? Ele já era um rio poluído, mas nada com a dimensão que a lama trouxe, né? E foi a partir desse choque com o que eu vi ali
e com o acompanhamento também das investigações sobre as causas do desastre, que eu decidi, então, fazer o livro. Porque era preciso explicar, porque até então a empresa, a Samarco, dona da barragem de Fundão que se rompeu, ela tentou vender a justificativa de que tremores de terra que foram registrados naquele dia teriam sido gatilho para o colapso da barragem, como se fosse uma causa natural que tivesse provocado o colapso da barragem. E as investigações começaram a mostrar que não, que havia responsabilidades a serem apuradas, né? Decisões empresariais que foram tomadas, que privilegiaram aspectos econômicos e que desprezaram aspectos de segurança, e que isso, sim, estava na raiz do desastre de Fundão, que, na verdade, começa até antes, começa no processo de licenciamento da barragem, que foi um processo de licenciamento feito... que deu muitas facilidades para a empresa, que não exigiu da empresa que cumprisse as exigências de segurança que ela deveria ter cumprido, e é exatamente isso que está na raiz do desastre de Fundão. Na verdade, o livro explica, ele conta o desastre, conta o que aconteceu com as pessoas, conta as histórias das pessoas, porque isso é muito importante, e isso tem muito a ver com o que você acabou de falar, que é o direito à memória das pessoas e daqueles povoados. Mas o livro também explica esse cenário político-institucional que permitiu não só o desastre de Mariana, mas 3 anos depois o desastre de Brumadinho. O cenário político-institucional é exatamente o mesmo, né? A raiz desses desastres está nesses processos de licenciamento mal feitos e que deixam as empresas muito à vontade para não cumprir as exigências da Lei de Licenciamento Ambiental. David, falando sobre cenário de devastação, você abre o seu livro com uma frase em que você diz: é pior, é muito pior do que se imagina. Eu queria saber se a desgraça é de fato inevitável, qual o pior e o melhor cenário, e qual cenário, na sua avaliação, é o mais provável. Well, first of all, thank you. Em primeiro lugar, muito obrigado pela introdução, muito obrigado por compartilhar o palco aqui. Estou muito empolgado aqui, muito obrigado a todos pela presença e peço desculpas por falar em inglês. Eu gostaria de poder falar em português, mas há pessoas que já me ouviram que falar português estão contentes que eu estou falando em inglês. Então, o planeta tem 1,1 graus mais quente do que na Revolução Industrial. Já está mais quente do que jamais antes em toda a história humana. Nós caminhamos na Terra mais quente do que qualquer ser humano jamais caminhou antes. Tudo que imaginamos como a evolução do ser humano, o desenvolvimento da agricultura, da civilização e tudo através da civilização moderna, tudo que conhecemos sobre interação política e biológica, vida cultural, tudo isso desenvolveu-se com condições climáticas que já fazem parte do passado e nunca vão voltar. O mundo onde vivemos hoje já é mais quente do que o mundo que incluiu toda aquela experiência prévia. É como se pousássemos num planeta novo, mais quente daquele que vivemos durante milhões de anos. E temos que descobrir o que nós trouxemos da civilização que nos trouxe, a cultura que nós trouxemos, consegue viver naquele mundo novo, mesmo o mundo continua se aquecendo. 1,1 grau mais quente a Terra hoje. Os cientistas dizem que 2 graus de aquecimento usam catastrófico. As nações ilhas chamam isso de genocídio, e 2 graus das maiores cidades no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, serão inabitáveis. Não vamos conseguir sair de casa e dizer Calcutá, que é uma cidade de 12 milhões de habitantes, hoje, sem arriscar morte, e estamos chegando a 2 graus até 2050, ou seja, a minha filha, que esteve aqui, mas acabou de sair, quando ela estiver com 32 anos, em 2050. É um dos motivos que a ONU espera que o calor das cidades, é um dos motivos que a ONU espera que teremos 200 milhões de refugiados climáticos até 2050. Talvez cheguemos a 1 bilhão
de refugiados climáticos até 2050. O número de pessoas que vivem na América do Sul e Norte juntas. Acho que esses números são pouco altos, mas mesmo a estimativa 200 milhões de refugiados dividido pela metade ainda são 100 vezes o tamanho da crise dos refugiados da Síria, que mudou totalmente a política europeia e falamos do clima. É um problema de refugiados 100 vezes maior do que a Síria. Não há maneira prática para evitar esse nível de aquecimento. Se eu estivesse governando a Terra na economia e transporte, talvez seria possível evitar 2 graus, mas eu acho que, dados os obstáculos humanos na nossa frente, eu acho que é certeza atravessar esse limiar, ou seja, mais dor, mais sofrimento e mais mortes. Atualmente estamos a caminho de 4,3 graus neste século, significa com 2100, no ano de 2100, teremos um PIB global talvez 30% menor do que seria sem a mudança climática. Tem um impacto o dobro da Grande Depressão e seria permanente. Significa que parte dos planetas teriam 6 desastres simultaneamente. Em um lugar único teria um furacão e uma seca e a crise de saúde pública com mudança climática. Inundações, 6 ao mesmo tempo. Teríamos 600 trilhões de danos globais. É o dobro da riqueza atual do mundo inteiro. É o mundo que estamos chegando. O mundo, já que há uma relação entre temperatura e conflito, teremos também o dobro das guerras como temos hoje. Eu acho que podemos evitar essa quantidade de sofrimento até certo ponto. A questão é até que ponto sobre o que nós fazemos. Então, quando eu falo sobre esses cenários que são tão horripilantes, tanto o sofrimento neles, eu acho que podemos naturalmente sentir paralisado, intimidado com a quantidade de mudança, mas, finalmente, esse tamanho do impacto também é um reflexo do poder que ainda temos sobre o clima. Se chegarmos a esse lugar onde teremos tanto sofrimento, será por causa do que nós fazemos daqui para frente. Não será tão ruim se não escolhermos fazer assim. E, finalmente, eu acho que o mais importante para a maioria de nós compreendermos é um sistema que está fora de controle e, de certa maneira, politicamente, é muito complicado. Não é como que cada um poder apertar uma tecla e muda o futuro do mundo, como coletivamente somos encarregados dessa história e depende de nós, enquanto seres humanos, produzir um mundo onde há mais sofrimento do que temos hoje ou incompreensivelmente mais sofrimento do que temos hoje. Não é uma questão de ciência, é uma questão do que os seres humanos fazem como ação humana. Chamaram a atenção no seu livro, tá, as informações, algumas informações, entre as quais aqui você diz que mesmo que se parasse de emitir gases de efeito estufa agora, só o que você já emitiu, o passivo que já tem, já causaria um aquecimento de qualquer maneira. A outra questão que você coloca é que o maior estrago foi feito nessa geração. Achei impressionante isso, porque a gente sempre pensa em termos de revolução industrial, queima de carvão no século XIX. Não, você diz que foi nos últimos 30 anos. E também a informação do permafrost, do gelo mais profundo, que está agora derretendo e liberando metano, o que é mais um agravante. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, eu acho que a velocidade da mudança climática é que abriu meus olhos. Eu acho que, como muitos de nós na sala, eu aprendi soube desse problema, como se tivesse um impacto sobre meus netos e talvez séculos adiante. James Hansen, que é um dos porta-vozes como cientistas, o livro sobre mudança climática era chamado As Tempestades dos Meus Netos, mas metade de todas as emissões que produzimos em toda a história da humanidade vieram nos últimos 30 anos apenas. Desde que Al Gore publicou seu livro sobre mudança climática, desde a ONU, Comissão sobre Mudança Climática da ONU, isso sinalizou para o mundo, é um problema que devemos nos preocupar. E desde que sinalizaram, fizeram mais dano do que todos os milênios antes. Eu tenho 36 anos, significa que minha vida contém toda aquela história dos 30 anos. Quando eu nasci, o clima estava estável,
os cientistas estavam preocupados no meio termo e longo prazo naquele caminho, mas agora estamos à beira do catástrofe do que aconteceu, porque sou uma pessoa rica no Ocidente. No meu nome é um motivo que eu me sinto tão motivado para lidar com esse e falar e escrever sobre essa questão. Eu acho que também temos pouco tempo para tomar medidas para evitar cenários dramáticos, que significa que minha vida, espero, vai conter aquela história também. Espero, desde quando nasci até agora, passamos de um clima estável para a beira do catástrofe, e desde 36 até, digamos, 66, temos a oportunidade de salvar o futuro para nós, para segurar um mundo justo, habitável para nossos filhos, netos e bisnetos. É uma história que quase é incompreensivelmente grande. Temos o destino do mundo nas nossas mãos. Achamos que outros estão tomando as decisões. Nós somos os protagonistas. E isso é uma história que só víamos em mitologia e biologia. Realmente é uma saga épica. E há também elementos horripilantes, sintomáticos. A liberação de metano no Ártico, no permafrost, terra congelada no Ártico contém muito carbono, o dobro do carbono como está suspenso na atmosfera. Se fosse todo liberado metano, seria 3 vezes pior a situação como estamos hoje. Talvez será liberado lentamente, mas na velocidade que estamos aquecendo, significa que quase tudo inevitavelmente será liberado em algum momento. Isso é muito assustador. Como metano é 84 vezes mais poderoso enquanto gás de efeito estufa, mesmo liberado como CO2. Mas no permafrost há também outras coisas acontecendo também. Eu escrevo no livro, há muitas doenças congeladas naquela terra que não estão no ar desde antes dos seres humanos existirem. Não apenas a influenza espanhola e a peste bubônica, que pode ser liberada, e há bactérias e vírus que predatam o ser humano. Não temos experiência, o sistema imune não tem contato ou experiência com essas doenças. Quando esse permafrost descongelar, não vão simplesmente morrer, mas já vimos alguns que foram liberados vivendo e infectaram animais e pessoas, inclusive na Sibéria, em 2016, todo um rebanho de animais que estava congelado começaram a descongelar, e antraz que estava contido naqueles animais foi liberado, matando vários animais novos, e um garoto siberiano, um antraz com mais de um século foi liberado e teve uma vítima humana. Matou um ser humano. Inclusive, acho que vai haver muitas histórias estranhas que o aquecimento global traz. Conhecemos os cenários mais diretos, os impactos mais diretos, alguns impactos agrícolas também, mas vamos viver num mundo muito mais estranho, desconhecido, se não mudarmos nossa direção. Eu acho que por isso é interessante estar aqui numa festa literária e falar sobre mudança climática, porque eu acho que vai fundamentalmente mudar a experiência emocional, psicológica, intelectual de viver nesse planeta. Significa que nossas histórias, nossa cultura vai mudar junto com isso. Eu acho que estamos apenas começando a compreender esse tipo de impactos, mas uma das coisas que eu tento fazer no livro é delinear o que significa para a nossa política, a nossa cultura e a sensação de capitalismo na economia e tudo mais. Estamos começando a lidar com a ciência, ainda não começamos a lidar com a parte humana da mudança climática. Acho que os impactos serão tão profundos quanto o impacto climático. No livro você mergulha um pouco no processo de mineração no Brasil, e é impressionante porque a gente continua produzindo minério de ferro, que somos grandes exportadores, da mesma maneira que a gente produzia há séculos. Retira o minério de ferro, lava praticamente isso, lava o minério de ferro, deposita a água suja, de maneira leiga, eu estou falando, numa barragem e espera, deixa ali. O ideal seria que fosse feito o descomissionamento dessa barragem, tirasse a água, fechasse, enfim. E, para piorar a situação, a barragem de minério de ferro são barragens de alteamento a montante,
que é uma técnica que não se usa em nenhum lugar do mundo, que consiste basicamente em construir degraus, um em cima do outro, em direção contrária da onde corre a água, então fica super instável, em nenhum lugar do mundo mais se faz mais dessa maneira. E como você estava mencionando antes, a declaração de estabilidade, o laudo, a declaração de estabilidade para a barragem funcionar é autodeclaratória, quer dizer, as mineradoras é que dizem que elas estão ok. O que deveria ser feito para mudar esse panorama, que, ao que tudo indica, tem pouca chance de ser alterado, né? É uma pergunta bastante ampla, mas antes de entrar nas questões mais técnicas, eu diria que o mais grave, o mais importante para a gente entender, né, com relação a essa questão da mineração e como ela é praticada no Brasil, é que e o livro mostra um pouco isso, porque vai um pouco aos antecedentes históricos, é que a mineração no Brasil, se você for ver desde o começo da mineração do ouro ainda, né, no ciclo do ouro em Minas Gerais, isso a gente está falando final do século XVII, começo do século XVIII, a mineração basicamente sempre foi uma máquina de moer gente, né? Na época do ouro, eram os escravos que eram moídos, porque era basicamente essa força de trabalho da mineração de ouro. Tem vários casos de escravos que morreram soterrados nas galerias. Tem um caso, inclusive, que é muito brutal, que está no livro, que é o caso de uma mina de ouro, aliás, na cidade de Itabira, né, na cidade do poeta Carlos Drummond de Andrade, que boa parte da vida dele travou um embate com a mineração e com a Companhia Vale do Rio Doce, que até o professor José Miguel Wisnik aqui falou longamente sobre isso. E justamente na cidade de Itabira, no século XIX, meados do século XIX, numa mina de capital inglês, houve um soterramento, um desabamento dentro de uma galeria, estava cheia de escravos trabalhando ali. E quem não morreu no desabamento, morreu da seguinte forma: como os administradores da mina não conseguiam abrir um caminho para tirar as pessoas lá de dentro, eles então desviaram um curso d'água e inundaram a mina. Então, as pessoas que não morreram soterradas, morreram afogadas. Isso é a mineração no Brasil, né? Por mais que a tecnologia tenha evoluído e hoje não se tem mais a mineração de ouro, como naquela época se tem a mineração, né, o Brasil é um exportador de minério de ferro, basicamente, porque continua sendo um exportador de commodities, e por mais que a tecnologia tenha melhorado, essa máquina de moer gente continua. Em Mariana foram 19 moídos, em Brumadinho foram 270 moídos, né? E por que isso? Porque as empresas não querem investir em segurança, não é a prioridade delas, né? A prioridade delas é sempre tomar a decisão que privilegia o aspecto econômico. E aí a gente chega em alguns detalhes técnicos que você mencionou. O alteamento a montante é mais barato. Agora ele foi proibido, né? Ele não era. A barragem de Mariana era de alteamento a montante, a de Brumadinho também. Houve o desastre de Mariana, ele continuou permitido. O Ministério Público chegou a pedir para a Justiça proibir, a Justiça dormiu em cima durante 3 anos, até Brumadinho. Apresentou um projeto que a Assembleia Legislativa Mineira não votou naquela época. Precisou acontecer Brumadinho para que o alteamento a montante fosse proibido. Agora, por que a Assembleia Legislativa Mineira não votou, logo após Mariana, a proibição do alteamento a montante? Porque a Assembleia Legislativa Mineira daquela época, agora já teve eleições recentemente, já mudou a composição. Mas a que foi eleita em 2014, eu pesquisei para o livro, do total de deputados estaduais mineiros, eu não tenho agora o número de cabeça, mas isso eu lembro, 80% foram eleitos com doações de empresas mineradoras. Então, a questão que a gente tem que discutir é o poder político dessas empresas, o poder econômico que elas têm, como elas capturam o poder político, como elas tornam
o poder público refém do poder econômico delas, né? E o poder político, então, elas transformam esse poder econômico em poder político. Elas são o poder político, né? Porque, obviamente, que essas doações não são feitas a troco de nada, a conta vai chegar. Outra coisa que precisa mudar e que ainda não mudou, porque o alteamento a montante depois de Brumadinho foi proibido. Antes de eu falar do laudo de estabilidade que você mencionou, eu queria lembrar um outro exemplo desse poder político, né, das empresas. Na época do desastre de Mariana, não era obrigatório que houvesse sirene para alertar os trabalhadores e os povoados próximos numa situação de emergência. Por incrível que pareça, né, estruturas complexas como barragens de rejeito, né, que são instaladas nesses complexos minerários, que são áreas extensíssimas nesses municípios onde eles estão instalados, com muitos equipamentos atuando, e não tinha uma sirene de emergência para alertar, né, no caso de uma situação como essa. Aí, depois de Mariana, passou a ser exigido. Aí, no caso de Brumadinho, havia a sirene, mas a sirene foi instalada num lugar inadequado, abaixo da barragem. E aí, quando a barragem rompeu, a sirene foi junto antes que pudesse ser acionada. Então, isso tudo é poder político. Por que a legislação já não estabelecia essas exigências? Acho que o percentual que eu dei dos deputados estaduais mineiros eleitos com doações de mineradoras, isso responde a essa pergunta. E, para falar do laudo de estabilidade que você mencionou, essa é uma questão que está em aberto e que precisa ser resolvida, porque o laudo de estabilidade, a empresa mineradora contrata uma empresa de consultoria para fazer o laudo. Essa empresa quer executar o contrato e receber pelo contrato. Então, é óbvio que ela vai fazer um laudo, ela vai dar um laudo que satisfaça os interesses da mineradora. E é esse laudo que é apresentado para o órgão fiscalizador, e se ele está em ordem, o órgão fiscalizador diz, bom, a documentação está toda correta, essa empresa que está toda correta vai para o final da fila da fiscalização. Então, ela não só é uma autodeclaração de estabilidade, como é uma autofiscalização. Se ela vai para o final da fila da fiscalização, como o poder público também não está aparelhado para fiscalizar, é uma autofiscalização. Ela dificilmente terá uma fiscalização in loco, como deve ser, né? Nem que seja por amostragem. Então, esse modelo autodeclaratório já provou com Mariana e Brumadinho que não funciona, que ele mata. É preciso mudar esse modelo de autodeclaração, que acho que seria necessário a gente estudar, como é em outros países. Não sei se o próprio poder público contratar uma consultoria, mas, enfim, o processo pelo qual a empresa contrata a consultoria, ele já provou que não funciona e que ele mata as pessoas e o meio ambiente. Então, isso realmente precisa mudar. Agora, isso tudo está relacionado, como eu falei, ao poder político dessas empresas que atuam não apenas nas assembleias legislativas, atuam no Congresso Nacional fortemente. No Congresso, durante a discussão do novo Código de Mineração, se a gente olhar quem estava discutindo o Código de Mineração, eram deputados financiados. É a raposa tomando conta. A velha raposa tomando conta do galinheiro. E agora, é uma coisa muito importante da gente discutir neste momento, porque o governo federal atual quer mudar a Lei Geral de Licenciamento. E esse é o próximo campo de batalha das empresas mineradoras. A lei atual de licenciamento já tem suas falhas, mas não é uma lei ruim, ela é mal executada, como foi no caso do processo de licenciamento da barragem de Fundão e do complexo industrial de Brumadinho, foi a renovação da licença. Foi outro processo de licenciamento conduzido de forma totalmente a favorecer os interesses da empresa. Apesar de determinadas falhas, a lei de licenciamento, assim, no geral, ela não é uma lei ruim. E a que está sendo discutida, que vai ser discutida no Congresso, eu acho que a sociedade precisa ficar de olho, porque
a chance dela piorar é muito grande. Isso que eu queria te perguntar, porque o governo atual vê a questão do meio ambiente como um inimigo do progresso econômico, digamos assim, da produção. E você citou a questão dos licenciamentos ambientais e poderia citar outros tantos exemplos do que o governo vem fazendo para diminuir as ferramentas que servem de controle para a preservação do meio ambiente. Desse ponto de vista, então, a nossa perspectiva é negativa. Você acha que outros, afrouxando todo o arcabouço jurídico, outros acidentes devem acontecer? O próprio presidente já disse que, numa reunião com ruralistas, que o governo é deles, né? Que o governo é dos ruralistas. Então, não, acho que só essa declaração já nos indica o cenário e o caminho que a gente tem pela frente. E não foi à toa que uma das primeiras medidas do atual governo, logo no primeiro dia, foi mudar a demarcação de terras indígenas. Eu vejo o cenário atual de uma forma bastante pessimista. Eu acho que toda a legislação, todas as conquistas dos últimos anos, no sentido de proteção do meio ambiente, correm um risco muito grande desse arcabouço ser desmontado. E, como eu falei, a lei do licenciamento, acho que é o próximo campo de batalha. Como eu quero fazer uma ligação com o que o David estava falando, porque quando a gente fala de aquecimento global, né, de redução dos gases do efeito estufa, a gente está falando de escolhas que a gente tem que fazer. Escolhas como sociedade, escolhas que os governos têm que fazer, né? E assim como, para a redução dos gases do efeito estufa, as sociedades e os países vão ter que encontrar o seu caminho, seja pelo Acordo de Paris, seja pelo cumprimento das metas do Acordo de Paris, enfim. Né, o Acordo de Paris pode não ser o melhor, mas ele indica um caminho, né, enfim. Da mesma forma, aqui no Brasil, com relação a essa questão da mineração, que se tornou muito atual, de repente, né? Assim, antes de Mariana, eu acho que a sociedade brasileira nunca tinha prestado muita atenção no impacto ambiental que a mineração causa, né? Aí veio Mariana e depois veio Brumadinho, né? Com esse número impensável, inaceitável de 270 mortes e a contaminação de mais um rio, que é o Paraopeba. Aí a sociedade brasileira parece que acordou para isso. Da mesma forma, quando a gente fala de aquecimento global, a gente está falando de escolhas com relação à mineração aqui no Brasil e toda essa legislação ambiental que corre um risco muito grande de ser desmontada, a sociedade brasileira precisa fazer as suas escolhas, né? E saber assim, qual é o preço que ela está disposta a pagar, né? Então, nós estamos diante desse dilema. David, falando sobre governos... você tem um presidente que é um negacionista, alguém que estimula a indústria de carvão e os órgãos de controle, de mensuração do aquecimento global, tendo alguma dificuldade. Por exemplo, li recentemente que ficou proibido usar a expressão climate change nos releases, nos press releases que os órgãos públicos divulgam. Você teve um estudo feito pelas 13 agências mais importantes de clima nos Estados Unidos, um estudo que vem de 4 em 4 anos, super importante, que serve para balizar a discussão mundial. Eles divulgaram um estudo na madrugada da Black Friday, dias depois do Thanksgiving, um dia depois do Thanksgiving, achando que as pessoas, ninguém ia perceber que tinha o estudo. Quer dizer, quanto de mal um governo consegue fazer para suas instituições ao negar o que os cientistas dizem que existe? Well, I think Eu acho que a minha imagem mais ampla tende a ser que não importa a força de um indivíduo, ele só é responsável por uma parte pequena dessa história.
Esse é um problema verdadeiramente global que estamos enfrentando, e até mesmo a China é responsável por apenas 28%, os Estados Unidos 15% das emissões globais. Os Estados Unidos, claro, tem uma responsabilidade de liderar essa questão mais do que o seu percentual, porque nós somos responsáveis historicamente pela maior parcela da produção de carbono na história da humanidade. Mas qualquer indivíduo, de uma maneira geral, ao longo dos anos, não pode fazer tanto dano assim. O problema é que todas as nossas trajetórias estão tanto indo na direção de longo prazo que nós temos que dramaticamente mudar o curso rapidamente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Cada ano, globalmente, estamos estabelecendo novos recordes de emissão de carbono. A pessoa médica está envolvida nisso, tente achar que as coisas estão melhorando, mas não é verdade, mas não rápido o suficiente. A verdade é que ainda estamos piorando as coisas. 2018 foi pior que 2017, que foi pior do 2016. E ano passado, pelo menos nos Estados Unidos, produzimos mais emissões do que o ano anterior, porque o calor extremo significa que mais pessoas que estavam usando ar-condicionado, por exemplo. Então, já estamos num tipo de feedback loop, de um loop de feedback que só piora. O calor faz com que a gente piore o nosso uso. Donald Trump, é claro, é um criminoso, é um vilão climático, como é o presidente do Brasil, mas como também muitos outros líderes no mundo que não estão aceitando as suas responsabilidades em relação aos cidadãos do futuro. E ainda assim, quando eu vejo no mundo todo, eu vejo muitos líderes que são vistos como heróis, que ainda assim estão presidindo países que tendo políticas horríveis. No Canadá, a legislação declarou uma emergência climática. E no dia seguinte, eles aprovaram um oleoduto. Na Alemanha, Angela Merkel vem é celebrada como uma heroína da energia verde, porque ela investiu muito em energia renovável, mas, na verdade, eles aposentaram as usinas nucleares rapidamente e não tinha capacidade renovável para substituir, tiveram que usar carvão e gás. Então, as emissões também estão subindo na Alemanha. Então, basicamente, não há nenhuma nação no mundo que está se comportando responsavelmente quando se trata de mudança global. Você falou do Acordo de Paris. Não há uma única nação industrializada que está de acordo com o Acordo de Paris. E as metas de Paris, se todas as nações do mundo honrarem, só fariam quando a gente chegar a 3,2 graus de aquecimento. Ou seja, tudo que eu estava falando ainda aconteceria. Nós ainda estaríamos lidando com rendimentos de agricultura que seriam 30% a 40% menores do que seriam normalmente. Outras partes do Reino Unido estariam lidando com 30 vezes mais inundação. A Califórnia teria talvez 25 mais vezes incêndios do que tem hoje. Tudo isso aconteceria mesmo se cada nação no mundo honrasse o Acordo de Paris. E nenhuma nação industrializada está seguindo. É interessante que você mencionou essa compensação. Quando nós falamos da regulamentação da mineração, isso é uma coisa que foi usada para argumentar contra a mudança climática. Se nós agirmos rapidamente, vai ser caro. Isso vem dominando o discurso político de mudança climática ao longo das décadas. Eu acho que uma das principais razões pelas quais as nações não agiram é porque elas foram obrigadas a entender que a regulamentação e investimento seria ruim do ponto de vista econômico. E muitos dos líderes estão orientados quase que exclusivamente ao crescimento econômico. E eles não querem aceitar esse tipo de medida. Mas apenas nos últimos anos houve uma mudança tão grande que muitos conseguem ver essa questão. Eles achavam anteriormente que seria caro demais agir. Mas agora, em parte, porque eles estão estimando o custo da falta de ação, que é muito mais alto, e em parte porque eles também veem oportunidades de negócios no curto prazo para reconstruir uma estrutura de energia ou reconstruir infraestrutura de uma maneira geral, o setor de transporte, a nossa agricultura. Eles agora conseguem ver que uma ação rápida do clima vai fazer mais sentido economicamente do que não agir. Então, em 2018, podemos ver que nós podemos colocar 26 trilhões de dólares na economia até 2030 se nós fizermos uma redução do carbono na nossa economia. Isso é uma coisa que podemos falar no mundo em desenvolvimento, no mundo desenvolvido, perdão, onde nós temos muita capacidade de energia renovável e temos a riqueza para usar isso em escala. Mas o que é mais empolgante para mim nesses últimos anos, até mais do que
a incrível capacidade e os protestos que estamos vendo em todo o mundo em relação à mudança climática, que eu nem imaginei que seria possível há um ano, é que o governo, por exemplo, da Indonésia criou um plano. É um país que é um estudo de casos para as nações em desenvolvimento. Nos últimos 20 anos, eles têm uma taxa de pobreza, eles aumentaram a sua renda per capita. E muitos países do mundo desenvolvido, eles fizeram isso ao dobrar as suas emissões, ao industrializar. E eles disseram que eles podem ter essa emissão até 2030, que vão ficar acima dos seus compromissos e ainda crescer a 6% por ano, que na verdade é mais rápido do que os 5% que eles vêm crescido nas últimas 2 décadas, quando dobraram a sua renda per capita. Então, eu acho que começa a haver uma nova compensação que vai permitir que ações rápidas sejam tomadas sem um prejuízo econômico. E essa compensação que tem dominado a nossa discussão política em relação ao clima pode desaparecer. E nós podemos ver que podemos crescer de forma responsável, rápido e economicamente viável, ao mesmo tempo, sem ter que escolher com um crescimento responsável e rápido. E eu acho que isso é um desenvolvimento muito importante. Mencionar o presidente Bolsonaro. Eu até te perguntei que eu achei que era algo da edição brasileira, mas não. Está lá para a edição original em inglês. Eu queria que você falasse um pouco da sua avaliação da contribuição, entre aspas, do presidente Jair Bolsonaro para essa discussão do aquecimento global. E você também o citou numa entrevista para o Joe Rogan, em que você diz que há a possibilidade, no longo prazo, até de uma intervenção na Amazônia por causa de políticas do tipo da que ele está implementando. Yeah, De uma maneira geral, acho que boa parte dos países no mundo, infelizmente, estão numa posição em que elas só podem ter um impacto limitado no futuro climático, porque já são responsáveis por uma parte pequena das emissões. Então, qualquer nação individualmente não pode sozinha determinar o futuro climático. Eles precisam da cooperação do resto do mundo, eles precisam que o mundo ande em paralelo com eles para mudar o curso. Mas o Brasil é um pouco diferente por conta da Amazônia, porque é um patrimônio excepcional de milhões de anos de desenvolvimento econômico. O mundo depende da Amazônia para o fornecimento de oxigênio e também para absorver o carbono. Elas produzem oxigênio e absorvem. E a Amazônia é o maior sumidouro de carbono de todo o planeta. Portanto, apesar de muitos países no mundo poderem fazer muito pouco, se danificar a capacidade da Amazônia de fazer isso pode ser catastrófico, que foi exatamente o que o Bolsonaro está propondo fazer. E o estudo feito pelos cientistas brasileiros do ano passado sugeriu que o seu plano de desflorestamento seria equivalente a acrescentar uma segunda China em termos de emissão na próxima década. E a China, como eu mencionei, é a maior emissora de carbono, produzindo 2 vezes mais carbono que qualquer outra nação no mundo. E eles estão sendo responsáveis pelo futuro, porque eles vão determinar nas próximas décadas as suas emissões. Agora, se o Bolsonaro seguir adiante e realmente fizer isso acontecer, o Brasil poderia estar contribuindo tão negativamente quanto a China na próxima década, o que é absolutamente crítico. São décadas críticas que nós não podemos nos permitir ir na direção errada. E isso, para mim, significa que ele realmente é um dos principais vilões nessa história que estamos vivendo nesse momento. Nós não temos tempo para ir devagar, não temos tempo para tomar a decisão errada. Todos nós, coletivamente, como planeta, precisamos agir, basicamente, imediatamente, de uma forma dramática. A ONU diz que para evitar o aquecimento catastrófico, nós teríamos que ter uma mobilização do estilo da Segunda Guerra Mundial, começando este ano, em 2019. E eu acho que todos nós sabemos que isso não está acontecendo, mas dá uma ideia da urgência da coisa, do que é necessário e qual é o custo da falta de ação. É como se estivéssemos entrando numa guerra como essa, despreparados. E o Bolsonaro é uma das figuras líderes que está danificando a nossa capacidade de responder a essa crise. Hoje nós vivemos num arcabouço geopolítico, num mundo geopolítico, onde muitas das instituições que governam o comportamento nacional nas últimas décadas estão se desfazendo. A ONU também perdeu seu poder. Essas alianças internacionais é muito mais fraca do que era, em parte porque muitas nações do mundo estão saindo desse liberalismo internacional e entrando numa ideia de egoísmo, pensando só em si mesmos,
vendo a política como algo negativo. E isso é uma tragédia terrível, porque se uma crise que realmente demandaria uma parceria global, uma cooperação global, é essa crise, e que poderia exigir esse tipo de cooperação, seria justamente essa crise. É uma crise global, é universal, e vai acertar e nos punir de forma igual. A vida de todo mundo vai ser prejudicada. Então, nós precisamos de uma resposta global. E, no momento que nós precisamos dessa resposta, o que nós estamos tendo das nossas instituições é ao contrário disso. O que isso significa no futuro, eu não sei, mas eu sei que uma possibilidade é que nações poderosas que queiram proteger o nosso planeta poderiam realmente agir de forma dramática contra esses vilões climáticos. Poderia ser sanções, impostos contra as pessoas que estivessem fazendo coisas ruins, como cortar florestas e usando erroneamente ferramentas, mas até coisas mais dramáticas, até mesmo intervenção militar. Não acho que estamos tão perto disso, mas daqui a 3 ou 4 décadas, se o mundo continuar a aquecer e a situação climática continuar a ficar ruim, eu acho que é possível que nós comecemos a ver esse tipo de intervenção da mesma forma que nas décadas passadas nós vimos as intervenções militares em nome de direitos humanos ou liberalização. Mesmo se fosse álibis para o comportamento imperial errado, poderíamos ver no futuro um comportamento imperial errado justificado pelas mudanças climáticas. Poderíamos ver uma China empoderada entrando em guerra com o Brasil, por exemplo, dizendo que era só para fins de salvar o planeta, mas na verdade vai servir outros propósitos imperiais. Eu não quero viver nesse mundo, eu prefiro viver num mundo em que a ONU volte a ter poder, que a cooperação global seja renovada. Mas eu acho que ainda vamos nos encontrar numa situação em que as nações individuais vão ter que governar e se policiar mutuamente do que trabalhar em conjunto, que eu acho que seria a solução e mais eficiente e mais palatável até. No governo atual, setores do governo, talvez uma grande parte do governo, entendem a questão do meio ambiente como um complô marxista, globalista, enfim. Se o Bolsonaro ouvir isso que ele acabou de falar, então, aí é que ele já gosta de uma teoria conspiratória, aí que ele vai delirar, né? Completamente. Em termos práticos, o governo diminuiu o status da Secretaria de Mudanças Climáticas, contingenciou grande parte da verba, mais de 90%. Queria saber o que esperar desse governo na área de meio ambiente, o que você acha do ministro Ricardo Salles? Esperar nada, esperar o pior. Olha, o ministro, eu acho que o cartão de visitas dele foi numa entrevista que ele deu ao Roda Viva. Eu estava lá e, no fim da entrevista, o Ricardo Lessa, o âncora, perguntou o que ele achava do Chico Mendes. E ele disse que qual era a importância do Chico Mendes. Quer dizer, o ministro do Meio Ambiente que fala isso, o que você pode esperar, né? Agora, no Japão, no G20, o Bolsonaro estava lá e ele foi conversar com o francês, com o Emmanuel Macron, e o Macron falou da possibilidade de um encontro em que lideranças indígenas fossem ouvidas e mencionou o Raoni. E o Bolsonaro falou que, como assim Raoni, né? Então, assim, eu não espero nada desse governo com relação ao meio ambiente, a não ser piorar, né? A não ser desmontar a legislação. Mas eu acho que o mais grave, porque, afinal de contas, com relação à proteção ambiental aqui no Brasil, a gente já viveu, em outros momentos, também situações de frouxidão, né, da legislação, de não cumprimento da legislação, de vista grossa para desmatamento e tudo mais. Então, isso que está acontecendo agora no Brasil, que a gente está vendo que está aumentando o desmatamento novamente, etc., não é exatamente uma novidade, né? Quer dizer, o Brasil, nessa área ambiental, é de altos e baixos. O que eu vejo de grave nesse governo é a tentativa de desqualificação de interlocutores legítimos, como, por exemplo, o Raoni, que é um interlocutor legítimo para falar da questão ambiental, né? E não só a tentativa de desqualificação dos interlocutores atuais, mas de desqualificação da memória de outros interlocutores, como foi o Chico Mendes. Então,
tentativa de deslegitimação é que eu acho que é mais grave, que torna a situação mais grave nesse momento, porque mesmo em outros governos que não levaram o meio ambiente tão a sério, a gente não via essa tentativa de desqualificação, pelo menos não era tão acentuada como agora. Então, eu acho que quem se preocupa com o meio ambiente, a luta pela manutenção e pelo aperfeiçoamento da nossa legislação ambiental, esse é um campo de batalha muito sério nesse governo, e isso ficou muito claro porque, entre as primeiras medidas do governo, né, ele já disse que veio. Né, todas as medidas apontam no sentido do desmonte dessa legislação e de passar um trator, né, nessa agenda ambiental. É o que eu costumo dizer, esse governo tem a estratégia do correntão. O correntão, eu não sei se todo mundo conhece essa expressão, o correntão é o seguinte, é uma técnica de desmatamento muito usada no Cerrado e muito usada na Amazônia, sobretudo, que você amarra, você conecta uma corrente muito grande, muito forte, cada ponta em um trator. E os 2 tratores saem em movimento, arrastando aquela corrente. E a corrente derruba tudo que tem pela frente, todas as árvores, indiscriminadamente. Né? O desmatamento ilegal age dessa forma, né? É a técnica do correntão, conhecidíssima na Amazônia. O que esse governo está fazendo com a legislação ambiental é isso, é passando o correntão. Então, a perspectiva é muito ruim, é preciso ficar, né, bem atento e tentar se contrapor a esse correntão que está vindo com muita força. Você falou que... Você disse que é irregular a maneira como o Brasil se relaciona com o meio ambiente. Eu queria que você citasse algum governo ou alguma iniciativa que você acha que é interessante, que mudou, que foi efetiva nessa área. A gente tem um partido verde no Brasil, que não é um partido verde. Na Europa, se a gente olhar a eleição agora na União Europeia para o Parlamento, houve um crescimento enorme dos verdes, mas no Brasil o Partido Verde é outra coisa. Que tipo de iniciativa pública ou governamental você acha que funcionou por aqui? Eu acho que no governo Fernando Henrique, você teve muita demarcação de unidades de conservação, né, muitas. Depois, no governo Lula, quando a Marina Silva era ministra também, muitas unidades de conservação. Já no governo Dilma, a preocupação ambiental não foi tão grande quanto no Lula. Belo Monte teve, né? Teve Belo Monte, pois é. E agora, no governo atual, então, aí foi isso que eu acabei de falar. Eu acho que, assim, no governo FHC e no governo Lula, eles ambos tomaram várias medidas positivas para o meio ambiente. A legislação melhorou também em muitos aspectos. O desmatamento na Amazônia, sobretudo, caiu muito, né, nos anos no governo Lula, quando a Marina era ministra. Isso eu lembro bem, que eu cobri na época como repórter. Então, a gente foi um momento assim, de fortalecimento da legislação. E mais importante que a legislação, eu acho, foram momentos em que você teve o cumprimento da legislação. Porque o Brasil é muito bom, tem muitas leis que são muito boas. O problema é o cumprimento delas, né? E agora a gente está num momento de total desrespeito à legislação que existe, porque, enfim, o governo dá todos os sinais para a sociedade de que, olha, pode desmatar à vontade, porque não vai ter punição, né? O Bolsonaro mesmo fala os exemplos que ele dá a todo momento são no sentido de apontar para a sociedade que agora é o vale tudo. Quando ele vai lá quando ele fala que quer transformar, por exemplo, uma estação ecológica aqui perto, em Angra dos Reis, que ele quer transformar na Cancún brasileira, quer dizer, ele dá todos os sinais errados para a sociedade nesse sentido. Então, as senhas que ele dá para a sociedade são essas. Olha, liberou geral. Porque se o presidente age dessa forma, e o presidente é uma referência muito forte no Brasil, né? A gente tem essa coisa, o presidencialismo é muito forte, é uma mão muito pesada. Esse exemplo vem de cima para baixo e vem
ele pega todo o tecido social, né? Então, é muito ruim. David. Você parece um pouco cético no seu livro a respeito das iniciativas que as pessoas podem fazer para melhorar essa questão ambiental do aquecimento global. Você até brinca dizendo que você não vai virar vegano, não vai parar de comer hambúrguer. E aqui no Brasil a gente tem uma discussão enorme, no Rio e em São Paulo, sobre o uso de canudinho, os governos querendo proibir o uso de canudinho plástico e tal. Então, tem uma pergunta nessa linha que diz o seguinte: mesmo que a questão ambiental não seja do indivíduo, acredito que gostaríamos de saber o que pode ser feito no individual para ajudarmos a situação a não piorar. Tem algo? The big thing A principal coisa é, através da política, mudar nossas políticas e, através disso, mudar nossas políticas. Eu acho que se os indivíduos quiserem mudar o seu próprio hábito, a forma que eles comem, viajam, vivem, então nunca mais vão entrar num avião e comprar um carro elétrico, ótimo, acho ótimo que isso aconteça. Mas, no final das contas, a contribuição que o indivíduo pode fazer através da política é muito maior. E o impacto que eles podem fazer através do que as suas opções de consumo. Eu acho que uma das desilusões, uma das ilusões, perdão, no mundo liberal é que muitas vezes nós fazemos a nossa marca no mundo politicamente através daquilo que nós compramos e o que nós comemos e como nós vivemos e não através da nossa própria política. Quando eu penso nessa pergunta, eu realmente começo da seguinte base. Para poder estabilizar o ambiente do planeta a qualquer temperatura, exige que nós não apenas reduzimos a nossa emissão, mas eliminá-las. Se nós quisermos o clima estável a 2, 3, 4, 8 graus, significa que nós temos que parar imediatamente a emissão de carbono de uma maneira geral. Para fazer isso, você precisa de uma renovação completa da energia do mundo, a forma que nós viajamos, a forma que nós comemos, a forma que nós gerenciamos as nossas fábricas, construímos nossos prédios, estradas, cimento. Se o cimento fosse um país, seria o maior emissor de carbono. E, enfim, então, se fosse um país, seria o maior emissor de carbono. Não são mudanças que nós poderemos mudar apenas com as ações individuais. Não importa quanto de nós façamos isso. Eu não posso pessoalmente imaginar um mundo que voluntariamente vai todos, nossos 8 bilhões, vamos, nas últimas décadas, fazendo essas opções individuais. O que é que precisaria acontecer? Ou todos os milhões de pessoas que regularmente usam aviões, deixando de usar aviões. O que nós precisamos é uma nova forma de viajar, que pode ser conseguida apenas através de muita pesquisa e desenvolvimento, numa escala que só os governos podem pagar, para produzir, enfim, aviões elétricos ou zero carbono. Precisamos de um novo método de agricultura. E nós temos, ainda bem, essas ferramentas para a agricultura já existem, mas poucos fazendeiros estão cuidando do seu gado de formas que fazem com que o solo possa ser um sumidouro de carbono e não um emissor de carbono. Enfim, você pode, na plantação, fazer uma coisa e o gado de uma forma. Se você der alga, por exemplo, a emissão se você alimentar o gado com alga, a emissão de metano vai reduzir, mas eles não são obrigados a fazer isso por lei, então ninguém faz. Nós precisamos de soluções em cada aspecto, em cada setor da vida moderna. Para poder fazer isso, nós temos que ter políticas, e para ter políticas, nós precisamos de mudanças políticas. Simplesmente não há nenhuma forma com a política que nós herdamos das gerações anteriores, que nós teremos a capacidade de lidar com essa questão. E qualquer coisa nessa escala é necessária. Então, eu acho que a coisa mais importante que qualquer indivíduo pode fazer é mobilizar-se para uma mudança política, para orientar os seus políticos e as ações em relação a essa questão, que realmente vão governar toda outra questão no mundo. Se você se importa com política porque você se importa com a criação de riqueza, ou desigualdade, ou fome, ou conflito, ou violência contra as mulheres, se você se importa com qualquer coisa, ou qualquer questão crítica que você possa imaginar, tem uma pegada climática. E se o clima ficar fora do controle, nós não teremos nenhuma esperança de resolver qualquer uma dessas questões. Então, o que temos que pensar é abordar o clima como se fosse um aspecto de cada decisão ou história política que nós temos, qualquer desafio político que nós temos que queremos resolver, porque, verdadeiramente, é isso.
Queria muito saber a sua opinião sobre os negacionistas, os argumentos de que a Terra sempre esquentou, já foi mais quente do que é hoje, ou que os termômetros para medir foram colocados próximos às grandes cidades e, por isso, medem a temperatura mais quente, enfim. Há argumentos nesse mundo, alguns para os quais devemos olhar, ou tudo não deve ser levado em consideração? Well, A ciência evolui ao teste. Eu não diria que nós não devemos levar nenhum desses argumentos seriamente, mas todos já foram testados e comprovados como falsos. Então, eu acho que não precisamos mais ficar dando tratos à bola aí. Porque o que mais me interessa é uma coisa que eu ouço muito, é que, bom, o planeta está aquecendo, podemos ver isso, podemos reconhecer isso, mas não é ação humana, é um ciclo natural da Terra, do mundo, que é um ciclo que passamos de tempos em tempo. Eu acho que isso é uma coisa maluca para alguém que realmente não quer agir, uma coisa porque isso significa que, ou seja, nós sequer temos controle sobre isso. Se estamos nesse caminho que estamos agora e já estamos fora da janela que mais quente, estamos mais quentes e vamos ficar mais quentes ainda. Nós estamos chegando duas vezes mais guerra, menos comida, muito mais inundação, 64 vezes mais fogos, incêndios. Se é essa direção que estamos indo e não é culpa nossa, é muito mais aterrorizante. A gente não deve ser complacente, a gente tem que ficar em pânico, assim, um pânico total global. O fato de termos pelo menos controle dessa história, podemos determinar até que ponto vamos, até um certo nível, me acalma, é um nível de conforto, significa que nós temos o poder de fazer alguma coisa a respeito. Então, quando eu ouço das pessoas, dos negadores, negacionistas, que falam que qualquer coisa não está no nosso controle, assim, então eu não sei como é que você dorme de noite. Uma coisa que me ajuda a dormir de noite é pensar que ainda está nas nossas mãos essa decisão. Eu acho que, de uma maneira geral, os negacionistas verdadeiros são um problema menor do que aqueles que são céticos, ou a ideia de que a ação é possível, mas é cara demais, então nós vamos apenas modular a nossa resposta. Nós não queremos mudar as coisas rápido demais porque é perigoso demais. E talvez a gente possa viver como um meio termo, uma coisa, podemos viver com um pouco de aquecimento. É daí que muitas economias têm pensado, e isso é muito mais perigoso. Eu acho que isso é muito pior, porque não pensa na custa humanitária. Eu pensando num estudo especificamente, que eu sempre penso, é um artigo que foi publicado em 2018, olhando apenas o impacto da poluição aérea. A poluição aérea não é um impacto do clima, mas é produzido pela mesma coisa que produz a mudança climática, que é a queima de combustível fóssil. Apenas 2 graus, meio grau de aquecimento, através da poluição do ar, que os cientistas concluíram, vai matar 153 milhões adicionais de pessoas. Eu não acho que teremos chances de evitar o aquecimento global, ou seja, inevitavelmente, através da queima de gás fóssil, de combustível fóssil, vamos matar 153 milhões de pessoas. E quando eu digo isso, em plateias como essa, até em lugares menores, eu vejo as pessoas olhando para a minha cara, assim, as pessoas ficam assim, os olhos arregalados e começam a pensar que é um nível imenso de sofrimento. Como seria possível viver nesse mundo com tanto sofrimento? São 25 holocaustos, gente. E eu concordo, a gente não consegue pensar nisso. Eu prefiro não pensar. Mas 9 milhões de pessoas já estão morrendo todo ano, agora, por conta da poluição do ar. O que significa que todos nós estamos vivendo com um holocausto todo ano por conta da poluição do ar. E boa parte de nós não estamos prestando atenção. Eu acho que esse é um dos principais riscos da mudança climática no futuro. Não é que o mundo vai terminar ou vai se tornar inabitável para humanos. Eu não acho que isso vai acontecer em qualquer escala de tempo que faça sentido para nós. Mas eu acho que nós vamos chegar a viver num mundo em que até mesmo hoje, em 2019, nós acreditamos que é um mundo inabitável, mas vamos achar um modo de viver, ao desligar a nossa empatia, a virar o rosto para o sofrimento, ao ter certeza que vamos focar, não vamos focar naqueles que estão sofrendo, vamos ficar sendo egoístas no mundo. E isso me aterroriza mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer outros impactos diretos, a forma como a mudança climática pode reduzir a nossa capacidade de empatia. Praticamente acabou nosso tempo, mas uma última pergunta para a Cristina, rapidinho, Cristina.
Qual o papel do setor privado na redução do desmatamento da Amazônia, quando multinacionais dominam o mercado de soja, como Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, etc.? China, já não entendi aqui, já não terá começado a intervenção, que a gente falou sobre a questão de, eventualmente, em alguns anos, a China intervir na Amazônia? A pergunta da China é para mim ou para ele? Para você, as duas. Está falando de Amazônia no geral, e aí a intervenção. Não, com relação ao papel da iniciativa privada, com relação ao desmatamento, eu faço mesmo um paralelo com a mineração. Essas empresas têm um poder político muito grande, elas capturam o poder público, o poder político, e nesse governo especificamente, o agronegócio tem um poder muito grande. Como eu já mencionei, o próprio presidente já chegou e falou: vocês mandam no meu governo. Então, quer dizer, se o agronegócio já tinha um poder muito grande antes, pelo peso que ele tem na balança comercial brasileira, você imagina agora com o presidente colocando-se a serviço desse setor econômico especificamente, né? Que, evidentemente, que isso tem que ser pensado, é importante, o papel que o agronegócio tem na balança comercial brasileira, é importante esse papel, esse peso. Mas, novamente, a questão das escolhas, né? Estamos dispostos a pagar esse preço? O avanço da fronteira agrícola, quer dizer, a fronteira agrícola, aliás, para se plantar, ela precisa avançar mais sobre as florestas? Não tem tecnologia suficiente para ela continuar plantando onde ela já devastou, por onde ela já passou, né? Enfim, o Cerrado está aí, né? Praticamente também já... pouca coisa sobra do Cerrado original, né? Porque o agronegócio foi onde essa fronteira se expandiu. A Mata Atlântica nem se fala, né? Mata Atlântica é a história de um crime que atravessou os séculos, né? A gente tem hoje, só para atualizar o David nesse assunto específico, hoje a Mata Atlântica brasileira tem 12% da floresta original, que tinha 1.500.000 quilômetros quadrados. Então, a gente já perdeu a Mata Atlântica, né? A gente tem pouquíssimos remanescentes. Aqui, aliás, nessa região onde a gente está, né? Essas florestas que a gente vê aqui, quando a gente está a caminho daqui, são o que sobrou de Mata Atlântica no Rio e em São Paulo. O Cerrado a gente já perdeu. E a Amazônia é essa última e mítica fronteira que nós temos, né? Eu não sei se a China está preparada já para invadir a Amazônia. Agora, que certamente a China e muitos outros países têm interesse na Amazônia, me parece óbvio, porque qual é o país que não gostaria de ter uma floresta como a amazônica e um rio como o Rio Amazonas? Nós temos a maior floresta tropical do mundo, nós temos o maior rio do mundo em volume d'água, com um papel regulador no clima, que não é apenas local. A ciência já comprovou o papel que a floresta e o rio têm no clima do país, do continente e do mundo. Enfim, está tudo conectado. O livro do David explica, fala dessas conexões, inclusive, muito bem. Eu comecei a ler, não terminei, mas já dei uma lida em alguns pontos ali. Então, a gente tem esse enorme patrimônio, né? E só quem não dá a devida importância a esse patrimônio, no momento, é justamente quem tem o poder sobre ele, que é o governo brasileiro atual, né? Então, esse é um dilema muito grande que a gente tem que enfrentar. É interessante que setores do governo, para criticar a crítica que eles recebem por não estar cuidando da Amazônia ou do meio ambiente, dizem que isso é coisa dos americanos, isso é coisa dos europeus que estão de olho na Amazônia. O presidente gosta muito de uma teoria conspiratória, né? Ele justifica muito as coisas com uma teoria conspiratória. E só para acrescentar um dado que eu acho aqui muito importante de falar, até porque ontem aqui, nesse mesmo palco, nesse mesmo horário, estiveram aqui o Ailton Krenak e o Zé Celso Martinez, e eles falaram da questão do confinamento, né? Que como os índios brasileiros vivem hoje confinados nas reservas, e ainda bem que eles ainda têm as reservas, né, para viverem e conseguirem manter sua cultura, da mesma forma como o Martinez falou do confinamento da cultura, e é curioso isso, que o governo atual, ele foi, assim, uma das primeiríssimas medidas foi com relação
a demarcação das terras indígenas. E ele vem com esse discurso de que os índios não devem viver confinados nas reservas, como se fossem, né, animais num zoológico, o que, no primeiro momento, assim, até um argumento que você para e diz assim, é verdade, que bom que os índios pudessem circular por aí livremente, não apenas nas suas reservas. Mas é um discurso enganoso, manipulador, porque é exatamente o contrário, os índios precisam das reservas, é a única forma hoje que eles têm de manter a sua cultura, as suas tradições e de se manterem vivos, né? Porque hoje o nível de ameaça às culturas indígenas no Brasil, o nível de ameaça é esse, é de vida e morte, né? Já há lideranças indígenas morrendo ou fortemente ameaçadas no Brasil. E eu acho que isso é que dá o grau da gravidade da questão ambiental hoje no Brasil. As pessoas que mais estão ameaçadas são aquelas que estão na linha de frente da defesa ambiental do Brasil. Então, quando a gente fala de proteção da Amazônia, a gente está falando não só da proteção a esse patrimônio natural, que qualquer país, eu acho que ambicionaria ter, mas a gente tem que falar da proteção das pessoas que estão nessa linha de frente. Desculpa se eu me alonguei um pouco, mas eu não queria deixar de falar isso. Bom, nosso tempo acabou. Cristina, super obrigada. David também. Obrigada. Obrigada a todos vocês, a todas que ficaram até agora.